O milionário à beira da morte sobrevive ao conselho de um mendigo negro inesperado. Era para ser só mais um dia comum na vida de Otávio Almeida, o magnata que vivia cercado de ouro, mansões e carros que brilhavam mais que sol do meio-dia. Mas naquela metrópole barulhenta e cheia de luzes, onde luxo e indiferença andavam juntos, o destino resolveu pregar uma peça cruel para ele. O prédio onde Otávio estava desabou, puf, num estrondo surdo que estremeceu o chão. O ar vazou nos pulmões dele, e a escuridão engoliu tudo. O poeira era sufocante, os escombros apertando como uma prisão de ferro quente. Otávio sentiu o coração despedaçar no peito, a mão trêmula tentando achar algum espaço livre, o arrepio da morte rastejando na tele. Gritava, mas a voz se perdia sob toneladas de pedra e silêncio assustador. O desespero mordia a alma. Quando parecia que tudo acabaria ali, algo inacreditável aconteceu. Um garoto de rua surgiu do nada. Um menino negro, magro, com olhos fundos e quietos, como se carregasse o peso de séculos no olhar. Sem hesitar, ele abriu a mão e entregou a Otávio um relógio antigo, gasto pelo tempo. Um presente estranho e quase mágico no meio daquele caos. Com a voz baixa, quase um sussurro, ele disse algo que ninguém poderia esquecer. Seu tempo ainda não acabou. Aquele momento ficou gravado como uma fagulha de esperança no meio do horror. Quem era aquele garoto? Da onde ele apareceu? Como sabia que Otávio seria salvo? Uma vida que parecia perdida, encontrou um fio tênue de luz ali, sob os escombros. Numa cidade que normalmente vira as costas para quem sofre. Horas depois, Otávio foi resgatado. No hospital, enquanto o corpo se recuperava, ele sentia uma presença invisível ao seu redor. Uma sombra que dançava no canto dos olhos, uma voz suave no silêncio, que ninguém mais via. Era Mateus, pensava ele, o garoto do relógio. Mas coincidência? Fantasia? Loucura? Ninguém podia dizer. Determinadíssimo a agradecer aquele menino misterioso, Otávio começou uma busca frenética. Rodou a cidade atrás de pistas, perguntou a moradores, percorreu becos e praças. Resultado? Nada. Mateus literalmente não existia em registro algum. Como um fantasma, desaparecido no ar. Mas a busca deu fruto inesperado. Foi numa dessas andanças que Otávio conheceu Clara. Uma menina silenciosa, com olhos que falavam toda uma tristeza guardada. Clara não tinha voz, mas sua arte, desenhos simples e cruéis, gritava as dores e os sonhos que ela não podia dizer em palavras. Foi ali, entre pincéis e tintas, que uma chama se acendeu. Juntos, Otávio, Clara e a sombra da presença de Mateus começaram a tocar um sonho antigo, reabrir a Casa Aurora, um abrigo esquecido que podia ser um refúgio, um lar. Uma segunda chance para crianças como Mateus e Clara. Só que nem todo mundo queria essa mudança. O antigo sócio de Otávio viu aquela ideia como ameaça pura, perigo de perder controle, lucro, poder. E o jogo sujo começou. Mas o que Otávio não sabia era que Mateus não. Era apenas um menino perdido no tempo. A presença dele escancarava segredos esquecidos do próprio passado de Otávio. Histórias enterradas, conexões invisíveis que iriam virar a vida dele do avesso. Agora a Casa Aurora se tornava mais que um abrigo. Era uma batalha por esperança, por corações partidos, por famílias que não sabiam que precisavam uma da outra. E no meio dessa luta, Otávio se perguntava, toda vez que sentia o relógio pulsar:
Quem é de verdade Mateus? E que segredos ainda faltavam vir à tona? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sensação de esperança pulsava dentro de Otávio enquanto caminhava ao lado de Clara, ambos imersos no sonho da Casa Aurora. A cada passo, ele sentia que a vida poderia mudar, mas no fundo havia um calafrio de ansiedade. O que havia preparado à sua volta era um campo de batalha apenas começando. De repente, o mundo deles virou de cabeça para baixo. Uma noite tranquila. Enquanto os três trabalhavam no plano de reabertura, um estrondo inesperado quebrou a paz. Uma luz ofuscante, uma explosão de fumaça. A janela do antigo escritório de Otávio estourou em 1000 pedaços e ele se jogou sobre Clara, instintivamente, protegendo-a. Gritos ecoaram lá fora. A confusão tomou conta do lugar. Apenas alguns minutos depois, quando a poeira começou a assentar, uma figura familiar apareceu na entrada do edifício destruído. Era Mateus, o garoto enigmático que havia se tornado uma sombra constante na vida de Otávio. Mas algo estava errado. O olhar dele, normalmente tão profundo e sereno, agora era de puro desespero. Eles vêm! Eles sabem! A voz de Mateus tremeu, uma quase sussurro que arrastava o pânico por detrás das palavras. Ele olhou por cima do ombro, a preocupação saltando de seus olhos. O que estava acontecendo? Quem vem, Mateus? O que você está falando? Otávio perguntou, o coração acelerado. E então, Mateus se virou. As palavras estavam presas na garganta, mas antes que pudesse responder, um homem alto e imponente surgiu à porta. Ele tinha um sorriso cruel, olhos que brilhavam com uma frieza perturbadora, e Otávio entendeu de imediato. Era seu antigo sócio, Jorge, o rival que havia lutado tanto para eclipsar. Olá, Otávio. Senti falta de você. Parece que suas boas intenções estão prestes a ruir. Jorge disse, a voz tão suave que parecia um veneno. Você acha que pode salvar essas crianças? Que pode mudar o que já está predestinado? A presença de Jorge era uma tempestade. O soco no estômago que fez Otávio engasgar com o ar. Ele não via seu sócio desde que tudo havia desmoronado entre eles. Por que Jorge estava envolvido com Mateus e Clara? O que ele sabia? Fique longe delas, Jorge. Otávio gritou, um tom de desespero crescendo dentro dele. A tensão era palpável. Jorge riu, uma risada afiada que cortava o silêncio como uma faca. Essas crianças são só o começo. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir sobre si mesmo. Otávio declarou como se assinasse uma sentença. E de repente, o clima mudou. A urgência do momento desdobrou-se ainda mais. Clara, até então em silêncio, começou a desenhar freneticamente no chão, com um pedaço de giz. A imagem emergiu. Uma casa e dentro dela figuras sombrias. A arte era aterrorizante, como se envolve-se o segredo que Mateus tanto tentava esconder. Clara, o que é isso? Otávio perguntou, a voz quase implorando. Mas a garotinha não parava. Era como se algo dentro dela estivesse desaguando. Enquanto ela desenhava,
uma sensação ardente de medo se intensificou. Então a realidade começou a desmoronar. Mateus se virou de volta para Otávio, e nessa fração de segundo, tudo fez sentido de forma devastadora. O relógio eu sou. Você não sabe, mas eu sou. Ele hesitou, um turbilhão de emoções explodindo. E a explosão de segredos e revelações parecia prestes a estourar. Mas antes que ele pudesse concluir, a porta atrás de Jorge se estourou em pedaços. Mais homens armados invadiram o espaço. E a cena que se desenrolou em um segundo. Foi como se o tempo houvesse parado. O que estava acontecendo? Jorge riu novamente, agora pleno de triunfo, como um predador que finalmente encontrou a presa. Uma única ideia começava a surgir no fundo de sua mente. Nada disso era coincidência. Eletricamente pesado, quando Otávio encarava Jorge, seu antigo sócio, com um misto de raiva e confusão. As palavras de Mateus estavam na ponta da língua, mas o silêncio ameaçador estava se instalando rapidamente. O olhar de Jorge provocava um frio na espinha, um déjà-vu arrepiante de promessas quebradas e traições. É isso, não é, Jorge? Você quer destruir o que nós construímos? Otávio protestou, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração batendo descompassado. Jorge só sorriu, como se estivesse saboreando um triunfo escondido. Clara estava em pé. A arte dela no chão se misturava com a poeira que ainda pairava no ar. E a imagem da casa desenhada parecia pulsar com cada movimento. Otávio percebeu que aquilo não era só um desenho. Era um grito. Mas antes que pudesse se aprofundar nesse pensamento, um tiro ecoou. Um estrondo, um grito. Clara caiu ao chão, o giz escapando de seus dedos. Todo o ambiente parecia congelar em um instante. Não! Respondeu Otávio, se jogando na direção dela. A adrenalina acelerava seu corpo, mas os segundos se estendiam como horas. Então, um segundo tiro. O vidro estourou de novo, e Jorge transformou-se em um espectro fugaz diante do despertar de uma nova realidade. A expressão do homem que antes tinha controle agora era de pânico. Quem estava atrás de Jorge? Mateus, rapidamente, empurrou Otávio e Clara para trás de uma mesa que tombou. Eles estão aqui, ele gritou, agora com a voz carregada de uma urgência desconcertante. Um vento frio de incerteza corria pelo espaço. Todo mundo estava em alerta. Cada som parecia multiplicar em ecos de medo. Mateus, o que você sabe? Otávio questionou, tentando quebrar a tensão. A cabeça estudava as saídas, as possibilidades. Nos olhos de Mateus, uma sombra que antes trazia esperança, agora era uma tempestade de confusão e dor profunda. Se não pode, as palavras escapavam como fumaça. Isto você não sabe o que você é. O chão parecia tremer quando as portas foram arremessadas ao chão. Roídos pela expectativa, homens armados invadiram o espaço. O último vestígio de segurança desaparecendo. As expressões em seus rostos eram mais que ameaçadoras. Eram famintas. O que eles queriam? Mateus, Otávio gritou, sentindo o manto da proteção alçar. O que você sabe? Por que eles estão atrás de nós? A resposta estava quase para sair. Mas então um homem à frente deles riu. Um riso seco, conhecedor. Ele é seu filho, Otávio. A revelação chocou tudo ao redor. Seu filho perdido no tempo. O último dos Almeida que você achou que havia esquecido. O ar se cortou. A mente de Otávio se desfez em 1000 pedaços num segundo. O que você está dizendo? Ele estava em choque. O passado, a dor, segredos enterrados,
Tudo começou a se entrelaçar em uma teia grotesca de verdade. As palavras de Jorge reverberavam nas paredes. Mateus, é seu filho, Jorge repetiu, com um sorriso sarcástico. As chamas de um antigo lar queima, ocultando verdades inexploradas, todas agora chamadas à vida em um lamento de lembranças. Otávio olhou para Mateus. A face jovem agora parecia carregar as marcas de uma vida inteira. Silêncio. Clara, aturdida, buscava entender. O impacto da verdade se espalhava entre eles como um fogo incontrolável, criando tensão, pânico, confusão, dor. O que realmente significava tudo aquilo? Isso não pode ser verdade, Otávio gritou, ainda lutando contra a negação. Mateus, você é meu filho. As sombras na sala pareciam dançar, cada olhar preso na revelação. A luta pela Casa Aurora, pelos direitos das crianças, agora tinha um novo sentido. As forças que queriam destruí-la eram apenas o começo. O relógio de Mateus parecia cada vez mais pulsar, e a pergunta flutuava pesadamente no ar. Qual era o verdadeiro passado que ainda estava por vir? O clima estava eletricamente pesado quando Otávio encarava Jorge, seu antigo sócio, com um misto de raiva e confusão. As palavras de Mateus estavam na ponta da língua, mas o silêncio ameaçador estava se instalando rapidamente. O olhar de Jorge provocava um frio na espinha, um déjà-vu arrepiante de promessas quebradas e traições. É isso, não é, Jorge? Você quer destruir o que nós construímos? Otávio protestou, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração batendo descompassado. Jorge só sorriu, como se estivesse saboreando um triunfo escondido. Clara estava em pé. A arte dela no chão se misturava com a poeira que ainda pairava no ar, e a imagem da casa desenhada parecia pulsar com cada movimento. Otávio percebeu que aquilo não era só um desenho, era um grito. Mas antes que pudesse se aprofundar nesse pensamento, um tiro ecoou. Um estrondo, um grito. Clara caiu ao chão, o giz escapando de seus dedos. Todo o ambiente parecia congelar em um instante. Não, respondeu Otávio, se jogando na direção dela. A adrenalina acelerava seu corpo, mas os segundos se estendiam como horas. Então, um segundo tiro. O vidro estourou de novo, e Jorge transformou-se em um espectro fugaz diante do despertar de uma nova realidade. A expressão do homem que antes tinha controle, agora era de pânico. Quem estava atrás de Jorge? Mateus, rapidamente, empurrou Otávio e Clara para trás de uma mesa que tombou. Eles estão aqui, ele gritou, agora com a voz carregada de uma urgência desconcertante. Um vento frio de incerteza corria pelo espaço. Todo mundo estava em alerta. Cada som parecia multiplicar em ecos de medo. Mateus, o que você sabe? Otávio questionou, tentando quebrar a tensão. A cabeça estudava as saídas, as possibilidades. Os olhos de Mateus, uma sombra que antes trazia esperança, agora era uma tempestade de confusão e dor profunda. Você não pode. As palavras escapavam como fumaça. Você não sabe o que você é. O chão parecia tremer quando as portas foram arremessadas ao chão, roídos pela expectativa. Homens armados invadiram o espaço, o último vestígio de segurança desaparecendo. As expressões em seus rostos eram mais que ameaçadoras. Eram famintas. O que eles queriam? Mateus, Otávio gritou, sentindo o manto da proteção alçar. O que você sabe? Por que eles estão atrás de nós? A resposta estava quase para sair, mas então
Um homem à frente deles riu, um riso seco conhecedor. Ele é seu filho, Otávio. A revelação chocou tudo ao redor. Seu filho perdido no tempo, o último dos Almeida que você achou que havia esquecido. O ar se cortou. A mente de Otávio se desfez em 1000 pedaços num segundo. O que você está dizendo? Ele estava em choque. O passado, a dor, segredos enterrados. Tudo começou a se entrelaçar em uma teia grotesca de verdade. As palavras de Jorge reverberavam nas paredes. Mateus, é seu filho. Jorge repetiu, com um sorriso sarcástico. As chamas de um antigo lar queima, ocultando verdades inexploradas, todas agora chamadas à vida em um lamento de lembranças. Otávio olhou para Mateus. A face jovem agora parecia carregar as marcas de uma vida inteira. Silêncio. Clara, aturdida, buscava entender. O impacto da verdade se espalhava entre eles como um fogo incontrolável, criando tensão. Pânico, confusão, dor. O que realmente significava tudo aquilo? Isso não pode ser verdade, Otávio gritou, ainda lutando contra a negação. Mateus, você é meu filho? As sombras na sala pareciam dançar, cada olhar preso na revelação. A luta pela Casa Aurora, pelos direitos das crianças, agora tinha um novo sentido. As forças que queriam destruí-la eram apenas o começo. O relógio de Mateus parecia cada vez mais pulsar, e a pergunta flutuava pesadamente no ar. Qual era o verdadeiro passado que ainda estava por vir? Então, antes que alguém pudesse responder, Clara, ainda no chão, desmaiou. Mas não foi isso que deixou Otávio em pânico. Era o que surgiu da mão dela quando caiu. Uma carta amarelada, rasgada, que parecia escondida. A sala estremeceu com isso, e todos pararam, o mundo girando em torno daquele pedaço de papel. Quando Mateus a pegou, a expressão em seu rosto mudou. Ele olhou para a carta e lágrimas começaram a escorregar. Sabe o que isso significa? Essa carta tem o nome da mãe. Ele olhou para Otávio, o medo misturado à esperança. Ela estava viva. As palavras de Mateus ecoaram, e um novo mistério floriu dentro de todos ali. O passado, as verdades enterradas, o que mais essa carta revelaria? A emoção era intensa. A velha Casa Aurora agora abrigava não só sonhos, mas segredos devastadores. E um novo campo de batalha estava prestes a começar. Quando Mateus segurou a carta, uma sensação estranha passou pelo ar, como eletricidade prestes a saltar. Todos os olhos estavam fixos nele, esperando, ansiosos. Ele abriu o pedaço de papel amarelado e a tensão na sala apertou como um nó no estômago. O silêncio era quase palpável, como se o tempo tivesse parado. Ela tem o nome da minha mãe. A voz de Mateus tremia enquanto ele lia as palavras rasgadas. Ana Almeida. Estava viva, Otávio. Por que você nunca falou sobre ela? Otávio estava paralisado. O nome soava familiar, mas nada fazia sentido. Ele tentava lembrar, mas tudo parecia confuso, como pedaços de um quebra-cabeça que nunca se completaram. Ana! Mas isso não é possível. Sua respiração acelerou. Ele olhou para Clara, em choque, e os homens armados ao fundo. De repente, uma explosão de som estourou a tensão. A porta, que estava mal fechada, foi arrombada e uma figura encapuzada entrou na sala, sua presença ameaçadora cortando o ar. O coração de Otávio disparou. Era uma mulher. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia o sangue de Otávio congelar. Era alguém que ele jamais esperaria ver. Ana. A palavra escapuliu de seus lábios como um lamento. O rosto desfigurado pela dor da revelação. E a razão para a presença dela na Casa Aurora
se revelou naquele instante crítico. Ana, a mulher que ele pensou ter perdido, agora estava diante dele. Mas não era a mesma Ana que ele se lembrava. O olhar dela era de fúria. Um misto de amor perdido e vingança. Você destruiu minha vida, Otávio. Você deixou tudo para trás. Sua voz soava como uma tempestade na sala. E agora, você acha que pode simplesmente recomeçar com o seu filho e essa garotinha? O ar espessou. Clara, ainda no chão, olhou para Mateus e depois para a mulher. Ela é a sua mãe? Os olhos de Mateus estavam arregalados, a confusão se acumulando em seu rosto. Sim, Ana gritou, o peso do passado transbordando em suas palavras. Eu fui forçada a deixar vocês. E agora, meu filho, você também está em perigo. Jorge, até então calado, parecia se divertir com a confusão. Veja só, Otávio, o seu passado não te abandonou. Você criou essa situação toda. Agora, veja onde isso chegou. Mateus estava em meio a um turbilhão emocional. Então, você me abandonou? Por quê, mãe? Por que não voltou? A raiva e a dor em sua voz eram visíveis. Ana hesitou, e Otávio viu um lampejo de empatia em seu olhar. Eu não tive escolha, Mateus, disse Ana, a voz quebrada. Foi para te proteger, mas agora é tarde demais. E como se o universo tivesse escolhido aquele momento para se manifestar de maneira aterradora, um estrondo ininterrupto estremeceu as paredes. O teto começou a rachar, poeira caindo como se tudo estivesse prestes a desmoronar outra vez. As luzes piscaram e a cena virou um caos. Precisamos sair agora! Otávio gritou, instintivamente puxando Clara e Mateus para perto. Mas algo estava errado. Quando ele se virou, Ana havia desaparecido. O pânico tomou conta. Onde ela estava? Seria mais uma ilusão? Mateus, você está bem? Otávio perguntou, mas não ouviu resposta. O olhar de Mateus estava vazio, perdido na incerteza, enquanto ele olhava para o espaço já vazio onde a mãe deveria estar. E Jorge, com um sorriso maligno, aproveitava cada segundo da desgraça. Nunca você achou que a história acabaria assim. O relógio estava correndo, e agora todos estão em jogo. Ele olhou para Mateus. Vamos ver quem realmente pertence a esse jogo. O chão continuou tremendo e o ar ficou pesado. Urgência, luta, desespero. A verdadeira batalha havia começado. E no meio da confusão, a pergunta pairava na mente de Otávio. Quem era realmente Ana? E o que mais estava oculto nas sombras de seu passado? Enquanto a estrutura ao redor deles ameaçava desmoronar. A inquietação pulsava como um relógio, e as respostas pareciam cada vez mais distantes. O chão continuava tremendo, como se a casa fosse consumir todos ali em um abraço sombrio. Otávio tentou focar. Mateus, você tá bem? O garoto parecia distante, perdido em pensamentos. O desespero de Otávio cresceu. O que significava aquela carta? O que Ana revelou? Ele olhou para Jorge, que agora exibia um sorriso satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Olhando para você, Otávio, dá para ver que o passado sempre volta. E desta vez, com efeitos colaterais. Jorge disse, a ironia em sua voz como veneno. Agora tem uma escolha a fazer, e não será uma escolha fácil. Não! Otávio gritou, a voz ecoando no caos. Isso não pode ser verdade! O pânico encheu seu peito, como se estivesse se afogando. Ele abriu a boca para protestar, mas Mateus, com os olhos agora cheios de lágrimas, interrompeu. Pai, as palavras saíram como um sussurro. Se isso for verdade, você me escondeu por quê? Quem é realmente a sua mãe? O desespero na voz dele
atravessou o coração de Otávio. Ele queria responder, mas o que poderia dizer? Um novo estrondo fez as paredes tremerem e o teto começou a rachar. A poeira caía em índices alarmantes e a realidade estava aos pedaços. Todos se jogaram ao chão, a adrenalina disparando. Os homens armados estavam se aproximando, mas algo mais parecia estar acontecendo. Ali, algo que Otávio não entendia. Então, enquanto o caos se desenrolava, Clara começou a gritar: "Olhem! Olhem!" O pânico na voz dela foi o suficiente para tirar todos do estado hipnótico de medo. O olhar dela estava fixo em algo no canto da sala, algo que brilhava sob os destroços. Otávio virou a cabeça, e o que viu fez seu estômago revirar. O relógio que Mateus segurava, o mesmo que trouxe esperança e o sentimento de um novo começo, começou a brilhar intensamente, como um sol sombrio. A luz parecia pulsar, envolvendo a sala em uma aura mística. E como um campo de força invisível, afastou os homens armados que se aproximavam. "Mateus, faça alguma coisa!" Otávio gritou, mas Mateus estava congelado no lugar. Ele olhava para o relógio como se estivesse hipnotizado. "Ele é a chave." Jorge explodiu em risadas. "A chave para tudo e o que vai acontecer agora. A conexão entre vocês vai acabar, e eu vou fazer com que tudo isso estoure em suas caras." Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma voz ecoou no ambiente. Não era a de Mateus. Era profunda e cheia de peso. "O que está selado deve ser quebrado." A luz do relógio tornou-se insuportável, e antes que Otávio pudesse compreender, uma imagem se projetou no ar. Era Ana, não como a mãe que ele lembrava, mas outra. Uma figura envolta em sombras, seu olhar era de dor e determinação. "Otávio, você deve saber quem eu sou." "E quem Mateus é?" A sala estava em ruínas, mas o verdadeiro impacto foi a visão dela, que agora parecia se manifestar diante dos seus olhos. "Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou..." A realidade parecia girar. E então tudo estourou. Uma onda de poder lançou Otávio e os outros para trás. E na confusão, Mateus se levantou, o relógio ainda brilhadouro. Ele gritou: "Mãe, não!" E tudo fez silêncio. No instante seguinte, o peso da verdade caiu. Ana e Jorge colidiram com a força invisível. E a fraqueza nos olhos de Jorge revelou algo que o menino nunca esperava. Uma traição. "Você sempre esteve a um passo de descobrir", Jorge disse, seu tom agora sombrio. "Juntos vocês nunca sobreviverão. A verdade é que eu sou seu pai, Mateus. E Ana não é quem ela diz que é." Otávio travou, o mundo desmoronando ao seu redor. O vazio dentro dele crescia. Quem eram eles realmente? A revelação alcançava novas alturas, e a instabilidade do momento se intensificava. Clara, ainda em choque, estava perto, e tudo se tornava um turbilhão de sentimentos confusos. "Mateus!" Otávio gritou, mas a resposta destacava-se na mente dele como um eco distante. O que Jorge realmente pretendia? O que tudo isso significava? A única certeza era que o real e o imaginário estavam mais entrelaçados do que jamais poderiam imaginar. E assim, a pergunta pairou no ar: até onde você iria para proteger a sua família, mesmo que os laços que une não sejam exatamente como você pensava? O chão continuava tremendo, como se a casa fosse consumir todos ali em um abraço sombrio. Otávio tentou focar. "Mateus, você está bem?" O garoto parecia distante, perdido em pensamentos.
O desespero de Otávio cresceu. O que significava aquela carta? O que Ana revelou? Ele olhou para Jorge, que agora exibia um sorriso satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Olhando para você, Otávio, dá para ver que o passado sempre volta, e desta vez, com efeitos colaterais. Jorge disse, a ironia em sua voz como veneno. Agora, seu filho tem uma escolha a fazer, e não será uma escolha fácil. Não, Otávio gritou, a voz ecoando no caos. Isso não pode ser verdade. O pânico encheu seu peito, como se estivesse se afogando. Ele abriu a boca para protestar, mas Mateus, com os olhos agora cheios de lágrimas, interrompeu. Pai, as palavras saíram como um sussurro. Se isso for verdade, você me escondeu por quê? Quem é realmente a sua mãe? O desespero na voz dele atravessou o coração de Otávio. Ele queria responder, mas o que poderia dizer? Um novo estrondo fez as paredes tremerem, e o teto começou a rachar. A poeira caía em índices alarmantes, e a realidade estava aos pedaços. Todos se jogaram ao chão, a adrenalina disparando. Os homens armados estavam se aproximando, mas algo mais parecia estar acontecendo ali. Algo que Otávio não entendia. Então, enquanto o caos se desenrolava, Clara começou a gritar. Olhem, olhem! O pânico na voz dela foi o suficiente para retirar todos. Do estado hipnótico de medo, o olhar dela estava fixo em algo no canto da sala, algo que brilhava sob os destroços. Otávio virou a cabeça, e o que viu fez seu estômago revirar. O relógio que Mateus segurava, o mesmo que trouxe esperança e o sentimento de um novo começo, começou a brilhar intensamente, como um sol sombrio. A luz parecia pulsar, envolvendo a sala em uma aura mística, e como um campo de força invisível, afastou os homens armados que se aproximavam. Mateus, faça alguma coisa! Otávio gritou, mas Mateus estava congelado no lugar. Ele olhava para o relógio como se estivesse hipnotizado. Ele é a chave. Jorge explodiu em risadas. A chave para tudo. E o que vai acontecer agora? Conexão entre vocês vai acabar. E eu vou fazer com que tudo isso estoure em suas caras. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma voz ecoou no ambiente. Não era de Mateus. Era profunda e cheia de peso. O que está selado deve ser quebrado. A luz do relógio tornou-se insuportável, e antes que Otávio pudesse compreender, uma imagem se projetou no ar. Era Ana. Não como a mãe que ele lembrava, mas outra, uma figura envolta em sombras. Seu olhar era de dor e determinação. Otávio, você deve saber quem eu sou, e quem Mateus é. A sala estava em ruínas, mas o verdadeiro impacto foi a visão dela, que agora parecia se manifestar diante dos seus olhos. Eu não sou apenas sua mãe, eu sou... Nesse momento, uma explosão de poder lançou todos para trás, e na confusão, Mateus se levantou, o relógio ainda brilhando. Ele gritou, mãe, não! E tudo fez silêncio. A onda de energia percorreu o ambiente, levando Jorge e os homens armados com ela. E na sombra do caos, a verdade oculta finalmente emergiu. Eu sou a própria razão do passado estar de volta, Ana revelou, a voz agora ecoando não apenas em seu corpo, mas ressoando como um grito ancestral. Todo mundo parou. A realidade se retorceu. Eu era sua mãe, Otávio, mas não sou apenas isso, ela continuou, enquanto a imagem dela se fragmentava e se reconstituía. Eu sou a guardiã de nossos laços. E Mateus não é só seu filho. Ele é parte de algo maior. As palavras de Ana eram como facadas, cravadas em suas almas.
Um labirinto de mentiras e segredos começava a se desdobrar. Vocês todos foram partes de um jogo muito maior, players em um tabuleiro onde o futuro em si está em perigo. Os homens armados estavam de volta, mas não apenas eles. Figuras sombrias começaram a surgir, algumas com rostos conhecidos, outros completamente estranhos. Cada um representava pessoas de sua vida. Antigos conhecidos que estavam profundamente interligados ao seu destino. Vocês têm que tomar uma decisão, Ana gritou, a pressão da situação crescendo. Se você não escolher a verdade, Otávio, tudo o que ama será destruído. O caos no ambiente intensificou, e nesse tumulto, uma sombra sinistra emergiu de uma das figuras. Era uma mulher, com um olhar penetrante que parecia atravessar o coração de Otávio. A escolha deve ser feita, Otávio. Você é o juiz da sua própria história. E em um momento de revelação, tudo fez sentido e ao mesmo tempo se tornou absurdamente confuso. As conexões entre eles, o passado, presente e futuro, estavam entrelaçados de um jeito que questionava tudo. Eu nunca poderia saber, Otávio gritou em desespero, a emoção tomando conta dele. As palavras finalizadas da mulher ecoaram na sala. A verdade não é o que você imagina. E agora, você precisa escolher entre a segurança do que já conhece ou o risco do que pode descobrir. A dúvida pairava no ar, enquanto Otávio lutava contra sua própria história. O que ele deveria escolher? O que estava realmente em jogo? Tudo estava em risco, e ele não sabia como prosseguir. A única certeza era que o que antes parecia claro, agora era mais nebuloso do que as sombras que o cercavam. E no silêncio que se seguiu, ficou uma pergunta forte. Quem ele realmente era e o que estava disposto a perder? O chão continuava tremendo, como se a casa fosse consumir todos ali em um abraço sombrio. Otávio tentou focar. Mateus, você está bem? O garoto parecia distante, perdido em pensamentos. O desespero de Otávio cresceu. O que significava aquela carta? O que Ana revelou? Ele olhou para Jorge, que agora exibia um sorriso satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Olhando para você, Otávio, dá para ver que o passado sempre volta. E desta vez com efeitos colaterais. Jorge disse a ironia na voz de Ace. Agora seu filho tem uma escolha a fazer. E não será uma escolha fácil. Não, Otávio gritou, a voz ecoando no caos. Isso não pode ser verdade. O pânico encheu seu peito, como se estivesse se afogando. Ele abriu a boca para protestar, mas Mateus, com os olhos agora cheios de lágrimas, interrompeu. Pai, as palavras saíram como um sussurro. Se isso for verdade, você me escondeu por quê? Quem é realmente a sua mãe? O desespero na voz dele atravessou o coração de Otávio. Ele queria responder, mas o que poderia dizer? Um novo estrondo fez as paredes tremerem e o teto começou a rachar. Poeira caía em índices alarmantes e a realidade estava aos pedaços. Todos se jogaram ao chão, a adrenalina disparando. Os homens armados estavam se aproximando, mas algo mais parecia estar acontecendo ali. Algo que Otávio não entendia. Então, enquanto o caos se desenrolava, Clara começou a gritar. Olhem, olhem! O pânico na voz dela foi o suficiente para tirar todos do estado hipnótico de medo. O olhar dela estava fixo em algo no canto da sala, algo que brilhava sob os destroços. Otávio virou a cabeça, e o que viu fez seu estômago revirar. O relógio que Mateus segurava, o mesmo que trouxe esperança e o sentimento de um novo começo, começou a brilhar intensamente, como um sol sombrio. A luz parecia pulsar, envolvendo a sala em uma aura mística.
e, como um campo de força invisível, afastou os homens armados que se aproximavam. Mateus, faça alguma coisa! Otávio gritou. Mas Mateus estava congelado no lugar. Ele olhava para o relógio como se estivesse hipnotizado. Ele é a chave. Jorge explodiu em risadas. A chave para tudo. E o que vai acontecer agora? A conexão entre vocês vai acabar. E eu vou fazer com que tudo isso estoure em suas caras. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma voz ecoou no ambiente. Não era a de Mateus. Era profunda e cheia de peso. O que está selado deve ser quebrado. A luz do relógio tornou-se insuportável, e antes que Otávio pudesse compreender, uma imagem se projetou no ar. Era Ana, não como a mãe que ele lembrava, mas outra, uma figura envolta em sombras. Seu olhar era de dor e determinação. Otávio, você deve saber quem eu sou e quem Mateus é. A sala estava em ruínas, mas o verdadeiro impacto foi a visão dela, que agora parecia se manifestar diante dos seus olhos. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou! Nesse momento, uma explosão de poder lançou todos para trás. E na confusão, Mateus se levantou, o relógio ainda brilhando. Ele gritou, mãe, não! E tudo fez silêncio. O mundo parecia ceder sob os pés. A disputa de luz e sombra era palpável. E ali, no meio daquela realidade distorcida, uma fenda se abriu. Um eco do passado jorrando, fazendo o chão borbulhar. E então, em meio ao caos, uma figura familiar surgiu da luz. A avó de Otávio, Dona Eulália. Mas algo estava diferente. Otávio, você precisa entender a verdade, ela gritou, o coração dela arregalado na própria face. A família Almeida não é o que você pensa. Mateus ele é um legado, não apenas um filho. Um peso enorme caiu sobre Otávio. Como assim legado? Ele mal conseguia pensar. A ideia de que sua história era ainda mais complexa do que imaginara o paralisava. Seu avô fez um pacto, continuou Dona Eulália, sua voz tremendo. Um pacto sombrio que uniu nossas vidas a um destino que não podemos alterar. A sala pareceu girar ao redor deles, as sombras dançando à luz do relógio. Mateus, com lágrimas, descendo pelo rosto, sussurrou. Um pacto? Com quem? O que ele queria de nós? A vida em troca da liberdade do passado, Dona Eulália respondeu. A frustração e a dor se misturando em cada palavra. Vocês foram criados para cumprir um destino. A linhagem dos Almeida está sob ameaça. A confusão cresceu como um pesadelo. Segredos enterrados, destinos predeterminados. Olhos se cruzaram. A verdade batia no coração de cada um. E de repente, Jorge apareceu, surgindo de uma sombra. Ah, sim, o legado. Você não sabia, Otávio? Toda essa história não é só sobre vocês, é sobre mim. A revelação cortou o ar. Jorge não era apenas um rival, era parte da trama. A verdade que você escondeu me faz ser quem eu sou. Eu sou seu irmão, Otávio. O chão tremeu sob o impacto das palavras. A sala parecia se desintegrar ao redor deles. Apenas o relógio permanecia, brilhando intensamente. Você é meu irmão? Otávio murmurou, atônito. Ele olhou para Mateus e Clara, confuso. O que mais estava por vir? Quais segredos ainda esperavam para serem desenterrados? O que mais precisaria ser revelado para que a paz reinasse? A tensão pairava no ar, e a pergunta ressoava. Depois de tudo, quem realmente eram aqueles que chamavam de família? O chão continuava tremendo, como se a casa fosse consumir todos ali em um abraço sombrio. Otávio tentou focar. Mateus, você está bem? O garoto parecia distante, perdido em pensamentos. O desespero de Otávio cresceu. O que significava aquela carta?
o que Ana revelou. Ele olhou para Jorge, que agora exibia um sorriso satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Olhando para você, Otávio, dá para ver que o passado sempre volta, e desta vez com efeitos colaterais. Jorge disse, ironia na voz como veneno. Agora seu filho tem uma escolha a fazer, e não será uma escolha fácil. Não, Otávio gritou, sua voz ecoando no caos. Isso não pode ser verdade. O pânico encheu seu peito, como se estivesse se afogando. Ele abriu a boca para protestar, mas Mateus, com os olhos agora cheios de lágrimas, interrompeu. Pai, as palavras saíram como um sussurro. Se isso for verdade, você me escondeu por quê? Quem é realmente a sua mãe? O desespero na voz dele atravessou o coração de Otávio. Ele queria responder, mas o que poderia dizer? Um novo estrondo fez as paredes tremerem e o teto começou a rachar. A poeira caía em índices alarmantes e a realidade estava aos pedaços. Todos se jogaram ao chão, a adrenalina disparando. Os homens armados estavam se aproximando. Mas algo mais parecia estar acontecendo ali. Algo que Otávio não entendia. Quando o caos se desenrolava, Clara começou a gritar. Olhem! Olhem! O pânico na voz dela foi o suficiente para tirar todos do estado catatônico de medo. O olhar dela estava fixo em algo no canto da sala, algo que brilhava sob os destroços. Otávio virou a cabeça e o que viu fez seu estômago revirar. O relógio que Mateus segurava, o mesmo que trouxe esperança e o sentimento de um novo começo, começou a brilhar intensamente, como um sol sombrio. A luz parecia pulsar, envolvendo a sala em uma aura mística. Como um campo de força invisível, afastou os homens armados que se aproximavam. Mateus, faça alguma coisa! Otávio gritou, mas Mateus estava congelado no lugar. Ele olhava para o relógio como se estivesse hipnotizado. Ele é a chave! Jorge explodiu em risadas. A chave para tudo! E o que vai acontecer agora? A conexão entre vocês vai acabar. E eu vou fazer com que tudo isso estoure em suas caras. Mas antes que alguém pudesse responder, uma voz ecoou no ambiente. Não era de Mateus. Era profunda e cheia de peso. O que está selado deve ser quebrado. A luz do relógio tornou-se insuportável, e antes que Otávio pudesse compreender, uma imagem se projetou. Era Ana, não como a mãe que ele lembrava, mas uma figura envolta em sombras. Seu olhar era de dor e determinação. Otávio, você deve saber quem eu sou e quem Mateus é. E quando todos os olhos estavam fixos nela, a atmosfera mudou. Um som explosivo de vidro quebrando ecoou da sala. Uma rajada de vento forte soprou, fazendo tudo balançar. E então, o inimaginável aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu, movendo-se como um fantasma. Só de olhar para ele, Otávio sentiu um arrepio na espinha. O que você está fazendo aqui? Jorge perguntou, a confiança desaparecendo de sua voz. A figura se revelou. Era Fernando, o antigo sócio. Rival de Otávio, que todos pensavam estar morto. Surpresa! Fernando riu, mas a risada era sem vida, uma casca vazia. Eu sempre estive mais perto do que vocês imaginavam. Mas você não deveria estar aqui, Otávio balbuciou, fazendo o impossível de processar. O que isso significava? O passado estava de volta para assombrá-lo, e agora a verdade não só se revelava, mas batia na porta com toda a força. Fernando se aproximou, seus olhos cheios de um brilho doentio. Eu sou parte de tudo isso,
Com seu avô, eu fiz um pacto, e você não faz ideia das consequências. Otávio sentiu o chão sumir sob seus pés. Que pacto? Ele gritou, o coração disparado enquanto a raiva e a confusão fervilhavam em suas veias. A família Almeida sempre foi envolta em segredos, mas agora o que estava sendo revelado era ainda mais do que apenas uma história de traição. O que vocês pensam que é normal é apenas a ponta do iceberg. Mateus não é apenas seu filho. Ele é a chave para desbloquear um poder antigo. E eu estou aqui para garantir que esse poder não caia em mãos erradas. A expressão de Jorge era de fúria, e ele olhou para Mateus como se estivesse prestes a atacá-lo. A sala estava em um caos, misturando revelações e barulhos ensurdecedores. Otávio olhou para Mateus, que agora estava como em transe, o brilho do relógio refletindo nas suas lágrimas. A verdade golpeou como um soco no estômago. Seu filho não era só uma parte dela. Mateus era o centro de algo muito mais profundo. Antes que pudesse construir uma resposta, a luz do relógio explodiu em um brilho ofuscante, e todos foram lançados para trás, como se uma onda de energia os atingisse. O último sentimento que Otávio teve foi de desespero, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. E enquanto mergulhava na escuridão, uma pergunta permanecia martelando em sua mente. Quais segredos ainda estavam enterrados? E até onde isso poderia levá-los? O caos tomou conta da sala. O relógio de Mateus pulsava intensamente, emitindo uma luz que ofuscava tudo ao redor, enquanto o ar parecia eletrificado. Otávio sentia seu coração disparar. Cada pulsação era uma mistura de medo e determinação. O passado, que parecia distante, agora se aproximava como uma sombra ameaçadora. Mateus, você precisa se controlar, ele gritou, a voz tremendo. O garoto estava em transe, os olhos fixos na luz do relógio, quase como se estivesse se conectando a algo além da compreensão. Ele é a chave, Jorge provocou, como um arauto de desgraça, seu sorriso maldoso desaparecendo sob a pressão que crescia. E agora? Todos vão sentir o impacto. Otávio olhou para a figura de Ana, que se contorcia na luz, sua presença flutuando entre o real e o sonho. Mãe, o que nós precisamos fazer? O desespero e a esperança se fundiam em sua voz. Ana abriu a boca para responder, mas Fernando interveio, rindo com desprezo. Vocês não entendem, nunca entenderão. A verdade é que Mateus é a chave para abrir um poder que pode desmoronar tudo, e eu sou aquele que vai usá-lo. Nesse instante, uma onda de energia explodiu, lançar todos contra a parede. O relógio emitiu um som ensurdecedor, quase como um grito, ecoando nas profundezas de suas almas. Otávio lutou para se levantar, o medo como um peso no peito. Ele tinha que proteger Mateus. Fique comigo, filho, Otávio gritou, estendendo a mão para Mateus. O menino não se mexia. Esse momento era uma luta por mais do que a sobrevivência. Era uma batalha pela verdade. Dona Eulália surgiu em sua mente, como um sussurro distante. A escolha está em suas mãos, Otávio. Você é mais forte do que imagina. E, impulsionado por uma onda de amor e coragem, Otávio se aproximou. Ele segurou o relógio nas mãos de Mateus, fechando os olhos e se concentrando. Vamos quebrar esse ciclo. Não deixaremos que eles controlem nosso destino. A luz fluiu, e num instante, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Ao abrir os olhos, o que antes era uma sala de batalhas se transformou em um campo de rosas, suaves e perfumadas. As figuras ameaçadoras sumiram. Jorge e Fernando desapareceram como fumaça.
Mateus olhou em volta, confuso, mas aliviado. Você conseguiu, pai, ele murmurou, a voz fraca, mas firme. A luz do relógio se suavizou e se transformou em um brilho acolhedor. Ela refletia um futuro novo, livre de correntes do passado. Ana apareceu na forma de uma luz suave envolta em ternura. Eu sempre estive aqui, meu amor. Nunca é tarde para reescrever sua história. A sala voltou ao normal, quase mágica. Otávio segurou Mateus perto dele, com lágrimas nos olhos. A luta estava longe de acabar, mas pela primeira vez havia esperança. Eles podiam reconstruir a Casa Aurora, levar as crianças para um futuro melhor. Juntos, iriam desvendar os mistérios do passado e criar novas memórias. E com um último olhar, Otávio sabia que todos os segredos, dores e alegrias estavam entrelaçados. O que viria a seguir seria desafiador, mas eles não iriam desistir. Agora vamos viver como uma família, disse Otávio, sorrindo para Mateus, Clara e Ana. O futuro estava se apresentando diante deles. Mas como todo bom desfecho, um mistério pairava no ar. Que novos segredos ainda estavam escondidos? E o que mais o destino reservava para a família Almeida? E nesse momento, eu quero que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião é essencial. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não se pode nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.